Boa noite. Aguardando aqui o Fábio chegar para a gente começar a nossa live. Boa noite a todos. O tema da nossa live hoje é linguagem não verbal e grafologia forense com a Luciana. Boa noite, Luciana. Boa noite, Vanucci, Lori. Boa noite a todos. Obrigada pela participação. Aguardando aqui o Fábio. Luciana, quer entrar aqui? A gente vai conversando enquanto o Fábio chega, porque você já está aqui, ele não apareceu ainda. De repente ele pode estar com problema de conexão. Boa noite, Maria Célia. A Maria Célia é professora de Direito do Trabalho. Muito obrigada pela participação, pela essa presença ilustre aqui conosco. Luciana. O Fábio entrou agora também. Acabou entrando junto. Boa noite. Olá, tudo bem, Xará? Tudo. Para a gente E não ficar aí? confuso aqui, vamos aproveitar e me chamar de Galisteu, que algumas pessoas do mercado imobiliário chamam Galisteu, de é. Galisteu, porque senão a gente vai ficar na confusão aqui, o Fábio falando de Lucianas e ninguém vai saber qual Luciana, né? É, tá tranquilo, não tem problema não. A Bosque e a Galisteu. É, é isso aí. A Luciana é uma especialista em grafologia forense, com mais de 30 anos, vários livros que ela já escreveu nesse tempo aí. Então, Luciana, para você se apresentar aqui, te peço, pudesse apresentar aqui para as pessoas que me conhecem, não te conhecem ainda. Eu conheci a Luciana através do Fábio e é um prazer poder ter você. É. Então, gente, boa noite. É um prazer, né, Luciana? É a primeira vez que a gente está se falando aí, assim, ao vivo, desse jeito. Verdade. Foi intermédio do Fábio, né, que ele fez essa conexão em função também de um curso que a gente está fazendo. E é um curso que interessa para todo mundo, né? É o curso Verdades e Mentiras nas Relações Sociais, já vamos para a segunda edição. Então, o curso ele aborda tanto a parte da linguagem não verbal quanto a parte da grafologia. E aí o pessoal do direito acabou se interessando pelo assunto, né? Porque as nossas ferramentas elas contribuem bastante, né? Para o direito, né? Para quem trabalha com investigação, para o direito forense. Na verdade, a grafologia ela também tem um braço forense, né? Ela tem uma linha de trabalho forense. Para quem quiser atuar nessa área, a pessoa pode atuar na área do recrutamento e seleção, na área de investigação de doenças e na perícia. Né? Então, ela tem essa contribuição aí também para o trabalho de vocês. O advogado ele pode estar usando a grafologia no momento ali que ele começa, né, um atendimento com o seu cliente para poder Isso. usar através de o relato dos fatos, né, que a gente inicia a petição e começa a fazer o relato dos fatos, poderia estar utilizando já de imediato essa ferramenta, né, que você poder analisar ali a letra, né, do cliente, né? É uma possibilidade, até separei esse livro aqui, que é o Grafologia Emocional, ele trata efetivamente desse trabalho que você está falando, que é quando a gente aplica a redação, pelo menos dentro do meu estilo de trabalho, a pessoa tem que fazer um tema de própria autoria, né? Um tema livre, porque a gente pressupõe que ela vai trazer ali para o contexto aquilo que ocupa a mente dela, né? Que é o que eu falo sempre, estou sempre batendo na mesma tecla. A boca fala que o coração está cheio, né? Como diz a Bíblia. Então, a pessoa ela acaba sempre trazendo para o contexto aquilo que ocupa a mente dela, que é o conteúdo latente. Então, ela
pensando assim, né, nesse sentido, ela vai sempre trazer a emoção do momento, né, aquela emoção do momento que ela está vivendo. Então, ela como estando como réu, né, num processo, por exemplo, ou como acusada, ela pode desenvolver um texto em que ela traga a emoção. E quando a gente vai ler redação, né, a gente aplica, tem alunos meus aí, o pessoal está me acompanhando, Márcia, né? A gente, quando aplica a redação, a primeira coisa é ler. Né? Tem que ler a redação porque tem que saber do que a pessoa está falando. Então, quando ela vai ler, quando a gente lê, a gente vai identificando palavras que estão escritas de formas diferentes. Elas podem estar maiores, menores, mais retocadas, mais inclinadas, menos inclinadas. São palavras que elas estão, de certa maneira, escritas de uma forma diferente. Então, essas palavras, elas têm um conteúdo emocional, porque a gente dá bandeira o tempo todo, né, Luciana? A gente dá bandeira. Seja no visual, seja na maneira que a gente escreve, na maneira que a gente se veste, na maneira que a gente fala. A gente dá bandeira, né? Esquece a chave em casa. O Freud já falava isso, né? Eu aprendi nos cursos que eu fiz com o Fábio, a gente se conhece já há 11 anos, né? Então, nos cursos eu aprendi a linguagem não verbal, assim, utilizo muito na corretagem. E quando eu comecei a assistir as suas lives com ele, usando esses dois temas, eu sou assim, eu adorei, fiquei apaixonada, por isso não perco uma live, porque é muito interessante. Para o direito, eu acho que é uma combinação perfeita poder unir essas duas ciências, né? Porque a neurociência, junto com a linguagem não verbal e essa análise da escrita, você juntando, conseguindo juntar essas duas ferramentas para o advogado é fundamental. Exatamente, porque vai além dos dados, né, que você identifica aí numa linha de investigação, né? Você consegue complementar o seu diagnóstico, né, os seus dados aí de investigação. Então, e a pessoa, porque quando você começa uma atividade qualquer, você começa sempre com o domínio do teu consciente, né? E à medida que você vai relaxando, você vai evoluindo ali na tarefa, avançando, o consciente vai cansando e o inconsciente entra em ação, né? Então, é que nem um Big Brother, né? No início do programa tá todo mundo atento à câmera, né? Aos espelhos. Pois é. Aí, à medida que o programa vai evoluindo, o consciente vai cansando e as pessoas acabam se revelando de fato. Que é o que acontece nas relações. Quando a pessoa fala, agora a máscara caiu. Não, a máscara não caiu. Você passou a conhecer a pessoa melhor, mas a máscara não cai, né? O quê? Ocultou ela por um período, né? Ocultou, mas a pessoa estava ali o tempo todo. E da bandeira, né? Que a gente fala do psicopata, ou, por exemplo, do suicida, né? A pessoa ela dá bandeira o tempo todo, porque a gente não vê, a gente não presta atenção, a gente não valoriza, né? Deixa escapar uma situação ou outra, um comentário, uma fala. Está muito isso, né? É quando a pessoa está sem querer, ela dá um sorrisinho de lado, né? Hoje eu estava olhando uma gravação minha, revendo um curso. Deu uma travadinha na hora que você estava falando agora, e essa última pontuação que você fez não deu para a gente ouvir, ficou travada a imagem. Travou, né? Não, o que eu tô falando é que a gente vai dando bandeiras, né, o tempo todo. Então, através da escrita e através da linguagem não verbal também. Então, por exemplo, hoje eu estava vendo uma gravação de um vídeo meu, de um curso, e aí eu vi que eu dei um sorrisinho, travou. Eu não sei, travou o meu? Tinha travado o seu antes, mas agora voltou. Então, aí eu estava vendo a gravação do meu curso e eu vi que eu dei um sorrisinho de lado, eu me lembrei logo do Fábio, sabe? Eu falei, se o Fábio estivesse aqui, ele ia dizer que eu sorri de lado, né? Porque eu vi que eu tinha errado uma fala e que eu tive que voltar, e aí eu porque assim, é instantâneo, é impulsivo, é instintivo, né? A gente não tem o controle da situação, né? E isso é que é o interessante, porque quando aquilo que você controla,
você gerencia, né? Quem controla, gerencia. Então, aí não tem muita... Né? Fica muito visível, né? Muito controlável a situação. O inconsciente, a gente não tem o controle. Por isso que é interessante né, trabalhar dentro dessa linha, porque quando a pessoa, ela, sem querer, ela acaba falando, ela se trai, né? Aquela coisa da pessoa se trair, ela errar um caminho, né? Isso tudo aí a gente sabe, né? Que é o inconsciente que está ali latejando, né? E para o advogado, profissional do direito que vai estar ali no dia a dia, ele tendo todas as provas que tem que ser juntado ao processo e ainda juntando essas ferramentas, né, no dia a dia dele, no processo, vai poder agregar muito, porque são ciências que mostram coisas que no dia a dia as pessoas não estão acostumadas a usar essas ferramentas como deveria, né? Eu acho que ela tem que ser divulgada um pouco mais mesmo assim, porque até para, no caso do criminal, para uma pessoa identificar o inocente também, ela vai conseguir ir através da letra, poderia estar analisando isso e você conseguir, através do relato da pessoa, você identificar a inocência dela? Assim, eu acho que é um somatório de informações, né? O importante, eu acho que assim, como eu falo sempre, é uma linha de investigação. Você olhar uma letra e dizer que a pessoa ela é psicopata, ou olhar uma letra e dizer que ela vai se matar, eu acho precoce, né? Tem Eu um acho que é contexto importante. todo, né, para ser analisado. Eu acho que é um conjunto de informações que me levam para uma linha de investigação. Então, me leva a duvidar dessa atitude, ou me leva a duvidar de alguma coisa. Então, assim, eu posso olhar uma redação e supor que a pessoa está mentindo, né? Então, eu vou investigar melhor e vou ver aquela questão. Por exemplo, né, um exemplo que eu já dei aqui em algumas lives minhas. A pessoa faz a redação, o texto, ele é o nosso comportamento social. A assinatura é o meu comportamento íntimo. Então, quando eu escrevo o texto, eu assino embaixo, porque eu estou assinando, né? Eu atesto fidedignidade. A assinatura tem esse valor, né? Quando você atesta fidedignidade. Então, quando você pega, por exemplo, um texto onde você tem uma distância muito grande do texto para a assinatura, todo espaço em branco ele é o silêncio, tudo. Sempre. Isso vale para tudo, para teste de desenho, para gente, né? Quando você senta no ônibus e você bota a sua bolsa do lado, você não quer que ninguém sente, né? Você está inconscientemente ocupando aquele espaço, é vazio. Todo vazio é o silêncio. Então, o espaço em branco, o espaço da redação para assinatura, quando ele é muito grande, ele indica ali o silêncio, que é o espaço, né? Então, é como se a pessoa não assinasse embaixo, né? É como se ela não atestasse fidedignidade ao que ela está dizendo em cima, entendeu? Então, por exemplo, pode ser... Se ela estivesse escondendo uma parte da história? Pode ser que ela não esteja... Isso a gente já pegou um caso uma vez numa rede de lojas, onde houve o problema de roubo, e nós chegamos até a pessoa que estava envolvida no roubo dessa maneira. Mas isso por si só, ele não é um fato que vai comprovar o roubo. Tá? Pelo menos eu não trabalho dessa maneira. Eu acho que é um indício meu. Eu identifiquei o texto muito distante da assinatura e falei assim, bom, essa pessoa ela demonstra que não assina embaixo do que diz. Então, vamos investigar e realmente era ela a pessoa de fato. Mas é aquilo que eu falo sempre, isso não é um sinal de roubo, isso é um sinal de alarme, né? É quando você acende a sua luzinha vermelha e você supõe que tem alguma coisa errada ali, né? Que nem o cão farejador, o cara está farejando ali, ele, opa, encontrei alguma coisa por aqui. E aí você aprofunda a sua investigação. Mas, pelo menos na minha linha de trabalho, eu acho que é sempre mais cauteloso a gente trabalhar dessa maneira. Tá? Você bater o martelo e dizer essa pessoa rouba, ou essa pessoa vai se matar, ou essa pessoa é psicopata, eu acho prematuro. Sim, e aqui no Brasil, a grafologia, além no Brasil já está sendo usado, assim,
em algum lugar assim que você pode citar para a gente? Não... Eu posso dizer com segurança que 95% das empresas no Brasil usam grafologia. Na verdade, usam até a redação, né, que se presta a várias frentes aí de trabalho, como você identificar se a pessoa escreve bem, se ela tem bom domínio do idioma, se ela é coerente no pensamento, se ela passa emoção na escrita, qual é o assunto que ela está falando, porque o tema, a escolha do tema vai falar do grau de maturidade e criatividade. Então, isso não é grafologia, isso é psicologia. A grafologia, ela é mergulhada na psicologia. Então, ela é imbuída de conceitos psicológicos. Então, tudo isso a gente vai levar em conta. Tá? A escolha, o tema, o conteúdo, enfim. E os traços de escrita também. E eu posso dizer, assim, que eu estou aí na grafologia há 22 anos e acho que desde que eu comecei, a grafologia ela ganhou um vulto muito grande no Brasil. No início, ela não era tão respeitada. E hoje, né, eu já vejo que vários advogados trabalham, usam a grafologia, vários juízes já aceitam laudos grafológicos. Eu mesma já fiz vários laudos grafológicos para contribuir num processo, seja para defender uma pessoa, né, ou para apontar alguns sinais de alarme, e o juiz acatou. Com a criança então também, para quem trabalha com criança, também na psicologia, no direito, né? Dá para utilizar também a escrita da criança para analisar? Olha, Luciana, eu acho que no caso da criança em especial, eu não trabalho. Eu sei até que existem profissionais que trabalham, mas eu particularmente não trabalho. Como eu sou psicóloga, eu faço uso de vários testes psicológicos, desenho, né? Então eu acho que a gente tem muito o recurso do desenho e tem muito o recurso da cor, no caso de criança, que a cor é emoção, né? Então você vai ver se a criança ela prefere mais o amarelo, o preto, o vermelho, enfim, isso aí vai te dando indícios do estado emocional da criança. Então eu acho mais rico, porque a criança, primeiro que ela ainda não definiu a motricidade fina, né? Então, ela escreve com muita força, faz muita pressão, ela ainda não tem o controle. E segundo, que ela ainda não definiu a própria personalidade, né? A personalidade da criança, ela muda muito, ela vai passar por muitas etapas ainda, antes de começar a tomar corpo, né? Que é por volta dos 14, 15 anos, é quando a personalidade começa a já se definir. Então, aí eu acho que é um trabalho mais eficaz, a partir dos 14, 15 anos. Até aí... eu prefiro, se eu tiver que trabalhar com criança, eu prefiro trabalhar com desenho. A criança, ela fica mais à vontade, ela se sente mais, ela fica mais espontânea. Se pedir para uma criança fazer uma redação, né, é quase que uma tortura, né? A Márcia está falando ali o lúdico, você trabalha com lúdico, né? Porque uma redação para uma criança é um sacrifício, né? E eu acho que a ideia do teste não é trazer o sacrifício, pelo contrário, trazer uma ferramenta que a pessoa se sinta bem fazendo aquilo, né? Ela tem que passar espontaneidade, prazer naquilo que ela está fazendo, porque dessa maneira... Exatamente, porque é desta maneira que ela vai se mostrar, que ela vai relaxar, que ela vai mostrar o inconsciente dela. Porque se a pessoa está muito travada, né, esses sinais de rigidez, né, eles vão acabar aparecendo e vão interferir no resultado. Então, não é o ideal. As percepções de verdade, de mentira, né? Essas coisas, tudo você consegue estar percebendo através da grafologia. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas percepções, de como você vê essas percepções na escrita da pessoa. Quando eu fico assim, gostei muito das lives que você fez também sobre psicopatia, né? Que eu achei muito interessante. Acho que todo mundo quer saber se tem um psicopata por perto. Todo mundo quer saber se o marido é psicopata. Eu recebo um monte de redação das pessoas perguntando: olha se meu marido é psicopata. Então, assim, existem alguns conceitos que eles vão dar um norte pra gente, né? Então, por exemplo, quem escreve é o cérebro, né? Isso eu falo sempre, isso é muito importante. Então, a mão, ela só reproduz. Então, os impulsos cerebrais. Então, assim, em primeiro lugar, ninguém copia a letra de ninguém.
né? Daí a perícia, né? A gente tem a perícia grafotécnica que identifica as escritas exatamente porque ninguém copia a letra de ninguém. E a partir daí, a gente também a gente sabe que assim, as escritas elas não têm uma qualificação estética. Por exemplo, minha letra é bonita, minha letra é feia. Eu ouço muito isso. Ah, minha letra é muito feia. A gente não faz esse tipo de classificação. Tá? A gente classifica assim, se a letra é legível ou ilegível. Então, a legibilidade ela tem a ver com a comunicação, com aquilo que eu quero transmitir. Se eu começar a falar com você aqui em grego, você não vai entender nada, né? Então, a forma como a gente fala, como a gente transmite a informação, como a gente repete, a gente se preocupa com a clareza, com a comunicação, com a transparência, isso é a minha preocupação em me fazer entendida. Então, assim, se eu faço uma letra onde você não entende, não consegue ler, né? Aí tem o clássico exemplo da letra do médico. Se você não consegue ler o que eu estou falando, o que eu estou escrevendo, é sinal de que eu não estabeleci uma comunicação clara com você. Ou seja, inclusive alguns autores chamam de a escrita da desconsideração. Quer dizer, eu mando uma carta para você e você não consegue ler nada. Então, eu não estabeleci uma comunicação. Então, assim, o objetivo não foi alcançado, né? Então, assim, tudo que tende para ilegibilidade tende para dúvida. Então, por exemplo, omissão de letra. Se você vai escrever a palavra casa e você esquece do A, aí você fala para mim assim, eu estava com sono, estava cansado, esqueci do A. Não, você não estava cansada nem com sono, porque assim, o cérebro já formou na tua memória que a palavra casa se escreve C-A-S-A. Ponto. Tá? Então, quando você tende a omitir uma letra, é porque você tende a dificultar a comunicação. Então, assim, muitas vezes você pega escritas, né, onde faltam letras, onde tem letras borradas, ou escritas muito retocadas, muito sujas. Isso expressa a despreocupação da pessoa em se fazer entendido. Entendeu? Então, eu acho que a partir daí você já vai começar, por exemplo, você pega uma redação onde você não consegue ler, tanto faz o que tiver escrito ali, concorda? Sim. Então, assim, a pessoa. É a mesma coisa que a pessoa. Aquele fato que você falou de uma pessoa que estava separando, de ter o distanciamento, né, do sobrenome. Exatamente, exatamente isso. É exatamente isso. Ela também ela foi impressionada, porque eu falei, né? Eu falei assim, olha, você tá dando para ver na tua letra que você está separando do marido, né? Ela levou um susto, porque ela não imaginava que a gente conseguisse ver, mas é exatamente por isso. É exatamente o espaço entre nome e sobrenome, como o espaço que eu falei do texto para assinatura. É a mesma coisa. Todo espaço em branco, ele é o silêncio. Quando a pessoa bota... Esses dias a gente pegou uma redação que a menina estava fazendo um processo seletivo. Aí ela botou entre a vaga, a minha pessoa cedida, farei o máximo. Aí do cedida para o farei, ela deu um espaço. Se você fosse olhar dentro do texto dela, você ia ver que entre o cedido e o espaço era maior do que do resto do texto. Claro que isso, assim, você treina o teu olhar, né? Você vai se acostumando. Para mim passaria despercebido, né? Mas para quem passaria, trabalha... mas depois que você começa a olhar 20 redações por dia, aí você vai ver. E aí, nesse caso, quando eu olhei a redação, eu falei, ela não vai se dedicar. Aí foi um caso que eu bati a tecla, bati o martelo, falei, ela não vai levar esse emprego a sério, e ela não foi contratada. Realmente, nesse caso, ela por outras razões também, claro, é um quebra-cabeça, é um somatório de peças, mas ela acabou ficando de fora do processo também por isso. Isso aí também contribuiu para a análise dela. Mas é o tal ato inconsciente que a gente fala, isso é um ato falho, né? É um tropeço que a pessoa, ela sem querer, ela deixa ali, ela vai deixando pegadas. E aí você vai treinando o seu olhar. Então, assim, isso, eu acho que nesse caso a grafologia contribui muito. Meu próximo livro, se Deus quiser, ele é o Grafologia Forense, que ele vai falar exatamente isso, né? Como é que a grafologia pode te ajudar a saber se a pessoa está sendo sincera, se ela expressa seus pensamentos com clareza, com objetividade, ou se ela tende a esconder alguma coisa, né? Quando é que ela escorrega, quando é que ela tenta dissimular alguma coisa.
A grafologia devia estar na graduação já, para que os alunos, o estudante de direito já pudesse ter esse conteúdo, ter esse contato, né, Com certeza, com certeza, esse estudo, com essa ciência, porque é com muito, certeza. muito importante as É, informações que pode ter, né, não, e não através é só, e para você ver, no direito, na psicologia, na pedagogia, professor tinha que ter obrigação de fazer o curso de grafologia. Imagina um professor identificar um aluno que tem problema de relacionamento, que tem dificuldade de aprendizado, tem dificuldade de concentração, isso tudo a gente vê na letra. Então, a o próprio contribuição é. científico que você falou, que às vezes as pessoas, o próprio familiar, às vezes não percebe e ali dá sinal na escrita, né? Exatamente. No trabalho que a gente faz em escolas de orientação vocacional, inúmeras vezes a gente já recebeu redação onde a gente percebeu que a pessoa tinha, por exemplo, fazia uso de álcool, uso de droga, tinha tendência suicida. E a gente tem uma dificuldade muito grande de falar isso com o pai, né, com os pais, porque os pais às vezes não percebem isso dentro de casa e a gente percebe isso na letra, na escrita a gente percebe, né? E é muito difícil você falar para o seu filho, olha, eu estou identificando tendência à depressão, né, tendência ao abatimento, tendência ao desânimo, eu identifico isso na letra do seu filho, talvez seja importante buscar um acompanhamento, né? Então, a contribuição é enorme. Para os pais que estão assistindo a gente aqui, né, que não só É, pessoas do direito, mas tem pais assistindo, é muito importante, de repente, precisar, né, às vezes, porque, como você falou, já tem outros sinais, né, e a pessoa quer ter uma análise, exatamente, exatamente. A ela pessoa vai dá poder bandeira o tempo todo. na, através da escrita ali do filho, da grafologia, buscar essa resposta, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que ela está falando grafologia devia ser incluída no currículo. Devia ser, formação docente. A Juliana, que é professora, que é minha aluna também, está falando isso aqui. E eu vejo, assim, inúmeros professores que muitas vezes percebem no aluno, mas eles ficam, às vezes, com muita dúvida, não sabem, né, dizer exatamente o que o aluno tem. E, às vezes, a gente, com uma redação, a gente consegue fazer um diagnóstico e dar um direcionamento, né? Inclusive, vou mais além, você fazer um trabalho preventivo. Quando você identifica, por exemplo, no jovem uma tendência suicida, você consegue resgatar ele desse processo de depressão, né? Você consegue Isso é muito identificar com bom. alguma antecedência? Hã? E isso é muito bom, porque é uma família poder conseguir identificar Claro. e aí poder ajudar, né, um ente querido. A primeira meia hora aqui já está passando, Luciana, já tem 1 minuto. E aí eu queria que você desse a dica dos seus livros para quem está assistindo aqui a live, para a gente Pessoal aí, olha, pessoal, conversar. isso aí um pouco do que eu falei tá nesse livro aqui, Grafologia, né, a personalidade através da escrita, é o meu primeiro livro, né? O segundo é o Grafologia e Competências, tratando especificamente de foco em resultado, né, foco na tarefa, né? E o terceiro, Grafologia e Profissões, que aí vai falar de várias profissões, né? A gente tem 58 profissões listadas, e aí traça, né, o perfil do profissional e o modelinho de escrita. Né? O pessoal está falando aí da prevenção. Eu acho que a grafologia ela é bastante ampla. Do curso, né, o Fábio está falando aí do curso também, eu já tinha falado inicialmente, para o pessoal que está assistindo, a gente está lançando já a segunda edição do curso, que é o Verdades e Mentiras nas Relações Sociais, tanto através da linguagem não verbal quanto através da grafologia. Então, que eu e o Fábio vamos fazer junto, a gente está juntando as nossas ferramentas, porque a gente acredita realmente que é um trabalho diferenciado, não tem nenhum curso assim no Brasil. A gente já está indo para a segunda edição. E obrigada, Márcia, tá falando que os livros são excelentes. E aí a gente fica aí à disposição. Agora vocês vão ficar aí daqui para frente com o Fábio. Eu te agradeço Então, por você poder te dedicar a esse momento seu, que você está toda ocupada, e poder dar nada, imagina, é um essa prazer, adoro, contribuição na adoro. nossa live. E vamos ver se a gente depois tenta fazer uma pelo YouTube, nós três, se a gente consegue fazer os dois juntos. Para a gente falar no Ótimo. direito como é que pode ser utilizado essas duas ferramentas aí importantíssimas. Tá Muito bom. obrigada, Luciana. Boa Tchau, noite. gente.
Tchau, boa noite. Boa Quem noite, quiser falar com a pessoal. Luciana, o perfil dela tá aqui no Luciana Bosque, Luciana.bosque, né? pc.luciana.bosch, Ah, é para quem não tem, ali na própria divulgação que eu fiz tem o perfil dela, tá? Deixa eu te falar o último recado. Olha só, o nosso ganhador já está lá no meu stories. O ganhador do livro que já foi feito aí. A gente fez no dia do escritor, no sábado, o sorteio, tá? Então a pessoa já está marcada lá no meu stories. Qualquer coisa, a gente fala comigo que eu estou aqui online acompanhando aí a live de vocês. Luciana, obrigada pelo convite. Foi ótimo dividir isso aí com você, poder falar um pouquinho aí da grafologia. Porque Eu que é sempre uma agradeço. forma, né, de divulgar a ferramenta, fazer as pessoas aí terem um pouco mais de conhecimento disso aí. É verdade. Muito obrigada, tá? Então Boa tá. noite. Obrigada a vocês também. Tchau, tchau, gente. Beijo. Boa noite. Vou sair aqui. Adeus. Ah, deixa eu ir.